A pergunta que ninguém gosta de responder. Imagine que, a partir de agora, tudo desapareça. Seu celular deixa de funcionar, a televisão se apaga, as notificações se silenciam. Não há música, não há internet, não há ninguém para conversar, apenas você e o silêncio. Quanto tempo você conseguiria suportar? 5 minutos, uma hora, um dia inteiro? A maioria das pessoas acredita que conseguiria sem grandes dificuldades. Mas existe um detalhe curioso: quando somos realmente colocados diante do silêncio absoluto, algo começa a acontecer dentro da nossa mente. Pensamentos que estavam escondidos aparecem, lembranças que tentávamos esquecer voltam à superfície, perguntas que evitávamos fazer começam a ecoar, e de repente aquilo que parecia apenas silêncio se transforma em um dos lugares mais barulhentos que existem. Porque o silêncio não faz barulho do lado de fora. Ele faz barulho dentro da nossa cabeça, e talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas tenham medo de ficar sozinhas. Mas será que temos medo da solidão? Ou será que temos medo de encontrar alguém que passamos a vida inteira evitando? Nós mesmos. Essa ideia pode parecer exagerada, mas nos próximos minutos você vai perceber que existe uma razão muito mais profunda para esse medo. Uma razão que está escondida na história da humanidade, na psicologia e até na forma como nosso cérebro foi construído. E quando você entender isso, talvez nunca mais enxergue a solidão da mesma maneira. Existe uma cena que se repete todos os dias, em praticamente qualquer lugar do mundo. Você entra em um elevador, as pessoas estão lado a lado. Ninguém conversa, em vez disso, todos pegam no celular. Alguns fingem responder mensagens, outros abrem qualquer rede social. Há quem simplesmente desliza o dedo pela tela, sem nem perceber o que está vendo. O objetivo, muitas vezes, não é usar o celular, é evitar aquele momento de silêncio. Pense nisso. Há poucos segundos livres e imediatamente sentimos necessidade de preenchê-los com alguma coisa. Como se o vazio fosse proibido, como se ficar apenas com os próprios pensamentos fosse algo perigoso. Mas por quê? Porque sentimos essa necessidade constante de ocupar a mente. A resposta pode estar em algo que fazemos todos os dias sem perceber. Nós nos acostumamos a fugir de nós mesmos, sempre existe alguma distração esperando. Vídeos, músicas, jogos, conversas, trabalho, estudos, notificações, tudo parece cumprir pela nossa atenção. E aos poucos deixamos de perceber uma coisa: quase nunca estamos realmente sozinhos com a nossa própria mente. Talvez seja por isso que o primeiro momento de silêncio pareça tão desconfortável. É como entrar em uma casa onde nunca estivemos antes. Embora essa casa seja a nossa própria consciência, existe uma frase muito conhecida pelo filósofo francês Blaise Pascal. Ele escreveu: em muitos dos problemas da humanidade existe porque o ser humano é incapaz de permanecer tranquilamente sozinho em um quarto. O curioso é que essa frase foi escrita há centenas de anos, muito antes da internet, muito antes das redes sociais, muito antes do celular. Mesmo assim, ela parece descrever exatamente o mundo em que vivemos hoje. Talvez porque a tecnologia não tenha criado esse problema. Ela apenas tenha oferecido uma fuga perfeita para algo que sempre existiu. Sempre que sentimos um pequeno desconforto, pegamos o celular. Sempre que surge um momento de silêncio, ligamos uma música. Sempre que estamos entediados, abrimos um aplicativo. O problema é que, quanto mais fugimos da nossa companhia, menos aprendemos a conviver com ela. Então acontece algo estranho. Começamos a acreditar que precisamos estar cercados de pessoas para sermos felizes. Mas será que precisamos mesmo? Ou apenas esquecemos de como é estar paz conosco? Existe um experimento psicológico que revela algo impressionante sobre a mente humana. Pesquisadores convidaram várias pessoas para permanecer sozinhas em uma sala, sem celular, sem livros, sem televisão, sem músicas, sem nenhuma distração. A única regra era simples: ficar sentado pensando nada mais. Parece fácil, mas não foi. Poucos minutos depois, muitos participantes começaram a demonstrar sinais claros de desconforto. Alguns mexiam as pernas sem parar, outros olhavam para todos os lados. Havia quem respirava profundamente várias vezes, como se estivesse tentando escapar dali. Mas a parte mais surpreendente veio depois. Antes do experimento, essas mesmas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar um pequeno choque elétrico. Era desagradável. Todos disseram que não gostariam de sentir aquilo novamente. Mesmo assim, durante o período em que estavam sozinhos na sala, alguns preferiram apertar o botão voluntariamente, o botão que provocava o choque. Eles escolheram sentir a dor, em vez de permanecer sozinhos com os próprios pensamentos. Pense por alguns segundos no que isso significa. Não estamos falando que as pessoas com algum transtorno grave. Estamos falando de pessoas comuns, como eu, como você. Assim mostra que, para muitas pessoas, enfrentar o silêncio pode ser mais desconfortável do que sentir o estímulo físico desagradável. É uma conclusão difícil de aceitar, mas ela levanta uma pergunta ainda mais importante: o que existe dentro da nossa mente que nos faz querer fugir dela o tempo todo?
Talvez a resposta esteja em algo que carrega desde muito antes de nascermos. Nosso cérebro não foi criado para viver isolado. Durante quase toda a história da humanidade, sobreviver sozinho era praticamente impossível. Nossos ancestrais dependiam de grupo para encontrar comida, para se proteger de animais, para enfrentar o frio, para criar filhos. Ser excluído da tribo não significava apenas ficar triste, significava correr um enorme risco de morrer. Durante milhares de gerações, o cérebro humano aprendeu uma única lição: estar junto significa segurança. Estar sozinho significa perigo. Esse mecanismo foi tão importante para a nossa sobrevivência que continua funcionando até hoje. Mesmo que o mundo tenha mudado completamente, hoje fica sozinho em casa não representa o mesmo risco que apresentava há 10 mil anos, mas o cérebro ainda reage como se representasse. É por isso que uma rejeição pode doer tanto. É por isso que um término parece destruir o mundo. É por isso que ser ignorado por alguém importante pode causar uma dor que parece física, porque, de certa forma, o cérebro interpreta essa situação como um antigo sinal de exclusão. E é para ele, a exclusão sempre significa perigo. Mas existe algo ainda mais curioso: por que esse medo sozinho não explica tudo? Se fôssemos apenas em uma questão de sobrevivência, por que tantas pessoas continuam se sentindo sozinhas mesmo estando cercadas de amigos, familiares e milhares de seguidores nas redes sociais? Talvez o problema nunca tenha sido a ausência das pessoas. Talvez o problema seja outro. É exatamente aí que a história começa a ficar ainda mais profunda. Existe uma ironia que define a nossa época. Nunca foi tão fácil falar com alguém, e ao mesmo tempo nunca foi tão comum ouvir alguém dizer: "Eu me sinto sozinho". Pense por um instante. Em poucos segundos você pode enviar uma mensagem para alguém que mora do outro lado do planeta, pode fazer uma chamada de vídeo, pode conversar com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, pode compartilhar sua rotina com centenas e até milhares de seguidores. Mesmo assim, a sensação de vazio continua crescendo. Como isso é possível? Será que estamos conectados de forma errada? Ou será que confundimos duas coisas completamente diferentes? Porque a companhia não é a mesma coisa que a conexão. Você pode passar o dia inteiro rodeado de pessoas e ainda sentir que ninguém realmente conhece como você é. Da mesma forma, pode passar uma tarde sozinho lendo um livro, caminhando ou simplesmente refletindo e terminar o dia em paz. A diferença não está na quantidade de pessoas ao seu redor, está na profundidade das relações que você construiu. Infelizmente, vivemos em uma época que a recompensa é a aparência de a conexão e não a verdadeira conexão. Curtidas se tornam sinais de aprovação. Visualizações parecem medir o nosso valor. Seguidores dão a impressão de importância, mas nenhuma dessas coisas consegue responder uma pergunta simples: quem permaneceria ao seu lado se todas as redes sociais desaparecessem amanhã? Essa pergunta incomoda porque ela revela algo que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Às vezes estamos cercados de atenção, mas morrendo de falta de afeto. Agora imagine uma criança aprendendo a andar. Toda vez que ela cai, olha imediatamente para os pais. Antes mesmo de sentir a dor, ela procura um rosto conhecido, procura uma segurança, procura um acolhimento. Esse comportamento parece simples, mas diz muito sobre a natureza humana. Desde o início da vida, aprendemos que a presença de alguém transmite proteção e mecanismo é essencial. O problema começa quando crescemos acreditando que só teremos valor se a outra pessoa confirmar isso. E nesse momento que a solidão deixa de ser apenas ausência de companhia. Ela se transforma em uma ameaça à nossa identidade. Porque sem alguém olhando para nós, começamos a perguntar: será que eu realmente importo? É uma pergunta silenciosa, mas extremamente poderosa, e que talvez você nunca tenha percebido quantas decisões da sua vida foram influenciadas por ela. Pense em quantas vezes alguém publicou uma foto não porque queria guardar aquele momento, mas porque queria ser visto. Quantas vezes uma mensagem foi enviada apenas para confirmar que ainda havia alguém do outro lado. Quantas vezes alguém entrou em um relacionamento não porque encontrou o amor, mas porque não suportava mais o vazio. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Existem pessoas que nunca passaram muito tempo solteiras. E assim que o relacionamento termina, outro começa, e depois outro, e mais outro. E à primeira vista parece apenas sorte no amor. Mas em muitos casos existe algo muito mais profundo acontecendo, a necessidade desesperada de nunca ficar sozinho, porque algumas pessoas não procuram um parceiro, elas procuram um anestésico. E alguém que silencia as perguntas que aparecem quando ficam sozinhas. Existe uma frase de um psiquiatra suíço, Carl Jung, que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O olhar para dentro parece bonito quando ouvimos essa frase na prática. É assustador, porque olhar para dentro significa encontrar tudo aquilo que passamos anos escondendo: os medos, as inseguranças, os arrependimentos, os sonhos abandonados, as escolhas erradas, as feridas que nunca cicatrizaram.
Enquanto estamos ocupados o tempo inteiro, essas coisas permanecem escondidas, mas basta um pouco de silêncio e elas começam a aparecer. É por isso que algumas pessoas dizem odiar ficar sozinhas. Na verdade, elas não odeiam a solidão, elas odeiam aquilo que a solidão revela. Imagine um lago. Quando há um vento, a água fica agitada, você não consegue enxergar o fundo. Mas quando tudo fica em silêncio, quando não existe mais movimento, a água começa a ficar transparente. E é pela primeira vez é possível ver que sempre esteve ali. Nossa mente funciona da mesma maneira. As distrações são como o vento, elas mantêm a superfície agitada, mas quando o silêncio chega, não há mais como evitar enxergar o fundo. E nem sempre gostamos do que queremos encontrar. Talvez descobrimos que estávamos vivendo uma vida que não nos faz sentido. Talvez percebêssemos que continuar em um emprego que não faz infeliz apenas por medo de mudar. Talvez descobramos que alguns relacionamentos existem apenas por costume. Ou talvez percebamos que é algo ainda mais doloroso, que possamos tempo tentando agradar os outros, que esquecemos que realmente somos. Existe um detalhe curioso sobre o cérebro humano. Ele prefere uma dor conhecida a uma mudança desconhecida. Por isso, tantas pessoas permanecem em situações que claramente as fazem sofrer em relacionamentos abusivos, amizades que machucam, empregos sem propósito, ambientes onde não são respeitadas. Quando as perguntas por que elas não vão embora, a resposta raramente é simples. Muitas vezes não é amor, não é lealdade, é medo. O medo de enfrentar o vazio que existe depois da despedida. Porque terminar um relacionamento não significa apenas perder uma pessoa, significa voltar a conviver consigo mesmo. E para quem nunca aprendeu a fazer isso, isso pode parecer a parte mais difícil. Agora faça um exercício de imaginação. Imagine que todas as pessoas que você conhece desapareçam por algum único dia. Sem uma mensagem, sem uma ligação, sem redes sociais, sem ninguém perguntar como você está. Quem seria você nesse dia? O que faria? No que gostaria? Como ocuparia o seu tempo? Parece uma pergunta simples. Muitas pessoas não sabem responder, porque passam tantos anos vivendo em uma função das expectativas dos outros que perdem o contato com os próprios desejos. É por isso que alguns psicólogos dizem que a solidão pode ser uma experiência mais importante da vida, não porque ela é agradável, mas porque ela nos obriga a reencontrar alguém que abandonou há muito tempo, nós mesmos. E existe uma diferença que muda completamente a forma como enxergamos esse assunto. Estar sozinho não é a mesma coisa que sentir sozinho. Essa distração parece pequena, mas muda tudo. Há pessoas que pensam em um fim de semana inteiro sem encontrar ninguém e terminam esses dias renovadas. Elas leem, caminham, oram, escrevem, refletem, criam e se sentem completas. E ao mesmo tempo existem pessoas que estão em festas lotadas, rodeadas por amigos, conversando o tempo inteiro e ainda assim sentem um vazio impossível de explicar. Isso acontece porque a solidão verdadeira não é medida pela quantidade de pessoas ao nosso redor. Ela apenas nasce quando sentimos que ninguém realmente nos conhece, quando acreditamos que precisamos usar máscara para sermos aceitos, quando temos medo de mostrar quem somos de verdade. E talvez essa seja uma das maiores prisões da vida moderna. Passar tanto tempo tentando parecer interessante para os outros que esquecemos de construir uma vida interessante para nós mesmos. Mas existe um lado dessa história que ninguém comenta, e talvez seja justamente o mais importante. E a solidão não fosse um castigo, e se ela fosse um convite para desacelerar, para ouvir a própria consciência, para descobrir quem você é quando não existe ninguém esperando alguma coisa de você. Essa ideia parece bonita, mas ela exige coragem, porque poucas pessoas conseguem permanecer tempo suficiente no silêncio para descobrir o que ele realmente tem a dizer. E é exatamente aí que começamos a entrar na parte mais profunda dessa história, porque existe um segredo que os filósofos, monges, psicólogos perceberam há muito tempo. A solidão pode destruir uma pessoa, mas também pode reconstruí-la. A diferença está na forma como você decide atravessá-la. Quando a solidão deixa de ser um castigo, existe uma história que se repete na vida de quase todo mundo. Em algum momento alguém vai embora. Pode ser um fim de um relacionamento, a perda de uma amizade, um filho que cresce, a morte de alguém importante, ou simplesmente aquele momento em que você percebe que ninguém pode viver a sua vida por você. Por mais que tentemos evitar, todos nós seremos obrigados em algum momento a enfrentar a solidão. A questão nunca foi se isso vai acontecer. A verdadeira questão é o que você fará quando esse momento chegar, porque existem duas formas completamente diferentes de atravessar a solidão. A primeira é lutar contra ela, preencher cada segundo com distração, entrar em qualquer relacionamento, aceitar qualquer companhia, consumir qualquer conteúdo, fazer qualquer coisa, desde que você não precise ficar sozinho. Mas existe uma segunda forma, muito mais difícil e ao mesmo tempo muito mais transformadora.
Olhar para a solidão não como um castigo, mas como uma oportunidade de conhecer alguém que você talvez tenha ignorado durante anos. Existe uma frase atribuída ao filósofo Arthur, que diz: aquele que não aprecia a solidão dificilmente apreciará a liberdade. Pense nisso por um instante. Nós costumamos imaginar a liberdade como possibilidade de fazer tudo o que queremos, viajar, comprar, sair, conhecer pessoas, mas existe uma liberdade muito mais rara, a liberdade de não depender da aprovação de ninguém para sentir que você tem valor. E essa talvez seja uma forma mais difícil de liberdade, porque exigir enfrentar um inimigo invisível, a necessidade constante de ser aceito. Quantas decisões você já tomou apenas porque tinha medo de que os outros iriam pensar? Quantas vezes você deixou de vestir uma roupa, de começar um projeto, de mostrar um sentimento ou até de seguir um sonho, porque estava preocupado com a opinião de pessoas que talvez nem se lembrem de que você daqui a alguns anos? E é estranho perceber isso. Passamos grande parte da vida tentando controlar uma imagem que os outros têm de nós, mesmo sabendo que isso é impossível. Sempre haverá alguém que vai gostar ou não gostar. Sempre haverá alguém que vai criticá-lo. E tentar agradar todo mundo é uma batalha perdida antes mesmo de começar. Talvez seja justamente por isso que a solidão tenha tanto poder. Quando não existe ninguém olhando, você finalmente descobre quais escolhas realmente são suas. Existe um exercício muito simples, mas extremamente desconfortável. Imagine que você nunca mais pudesse publicar nada na internet, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma conquista, nenhum comentário, nada. Você continuaria fazendo as mesmas coisas? Continuaria indo na academia, continuaria estudando, continuaria lendo, continuaria viajando, continuaria perseguindo seus sonhos? Ou uma parte dessa escolha perderia o sentido? Essa pergunta revela algo profundo. Às vezes não buscamos viver a experiência, buscamos ser vistos vivendo essas experiências. Existe uma diferença enorme entre duas coisas, e quando percebemos isso, começamos a entender que muitas das nossas escolhas nunca foram realmente nossas, foram moldadas pela necessidade de reconhecimento. Os antigos filósofos falavam muito sobre o autoconhecimento, mas talvez eles não imaginavam que séculos depois, viveríamos em um mundo que seria tão difícil fugir de nós mesmos. Hoje basta um segundo de tédio e imediatamente pegamos o celular. É quase automático, nem pensamos. A mão simplesmente vai até o bolso, como se nossa mente tivesse aprendido que qualquer silêncio precisa ser interrompido. Mas toda fuga tem um preço. Quanto mais evitamos ficar sozinhos, menos aprendemos sobre quem somos. E existe uma consequência silenciosa nisso. Começamos a viver um piloto automático. Acordamos, trabalhamos, consumimos, dormimos e repetimos. Os dias passam, os meses passam, os anos passam, e até que em algum momento surge uma pergunta difícil: como eu vim parar aqui? Talvez você conheça alguém que parece ter tudo: dinheiro, reconhecimento, sucesso e amigo. Uma vida que, olhando de fora, parece perfeita. Mesmo assim, essa pessoa continua profundamente infeliz. Isso acontece porque a felicidade e a distração não são a mesma coisa. Durante muito tempo, confundimos as duas. Achamos que, se conseguíssemos preencher cada minuto do dia, nunca precisaríamos enfrentar nossos próprios vazios. Mas os vazios que não desaparecem, eles apenas ficam esperando o momento em que todas as distrações acabam. E elas sempre acabam. Existe um motivo pelo qual tantos escritores, artistas e pensadores valorizam os momentos de isolamento, não porque desprezavam as pessoas, mas porque entendiam que algumas respostas só aparecem quando o mundo faz silêncio. Foi sozinho que Isaac Newton desenvolveu algumas das suas ideias mais importantes durante um período em que precisou se afastar por causa da peste. Foi um momento de isolamento que muitos escritores criaram livros que atravessaram séculos, não porque a solidão seja mágica, mas porque ela elimina o ruído, ela cria o espaço para pensar, e pensar hoje em dia talvez seja uma das atividades mais raras do mundo. Vivemos cercados de opiniões, todo mundo quer nos dizer o que vestir, o que assistir, o que comprar, o que pensar, o que sentir. Poucas vezes paramos para perguntar o que eu realmente acredito, e que talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Há um detalhe curioso: quando nós aprendemos a conviver bem com a solidão, nossos relacionamentos também mudam, porque deixamos de procurar pessoas para preencher buracos emocionais. Passamos a procurar pessoas para compartilhar aquilo que já construímos. Isso muda completamente a forma como amamos. Você deixa de aceitar migalhas por medo de ficar sozinho, deixa de insistir em amizades que machucam, deixa de permanecer onde não é respeitoso, porque percebe que é algo que poucas pessoas descobrem. A paz da própria companhia vale muito mais do que a companhia errada, e talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas nunca experimentaram essa paz. Elas têm medo de ficar sozinhas, que acabam passando a vida inteira acompanhando das pessoas erradas.
Mas existe uma última pergunta, uma pergunta que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a própria vida. Se hoje todas as pessoas desaparecessem por uma semana, você conseguiria suportar a sua própria companhia? Ou descobriria que passou tanto tempo conhecendo os outros que esqueceu completamente de conhecer a si mesmo? O ponto cego que existe dentro de todos nós, existe uma cena que provavelmente já aconteceu com você. Depois de um dia inteiro cercado por pessoas cheias de compromisso, mensagens e distrações, você chega em casa, fecha a porta, o silêncio toma conta do ambiente. E por alguns segundos parece que tudo desacelera. É justamente nesse momento que muitas pessoas pegam o celular sem perceber e abrem uma rede social. Ligam a televisão, colocam uma música, qualquer coisa serve. O importante é não deixar o silêncio permanecer por muito tempo. Mas já parou para pensar por quê? Se a solidão fosse realmente o problema, bastaria estar rodeado de pessoas para sermos felizes. Mas sabemos que não é assim que funciona. Existem pessoas que vivem aí com famílias grandes e ainda se sentem completamente sozinhas. Existem pessoas casadas que se sentem invisíveis. Existem pessoas com milhares de seguidores que terminam o dia acreditando que ninguém realmente o conhece. E talvez a solidão nunca tenha sido a verdadeira questão. Talvez o verdadeiro desafio seja outro. Talvez o maior desafio da vida seja aprender a conviver com uma única pessoa que estará ao seu lado em todos os dias da sua existência. Você. Existe uma pergunta que você pode parecer simples, mas é difícil de responder com sinceridade. Qual foi a última vez que você ficou sozinho, por escolha, sem celular, sem música, sem distrações, sem a necessidade de preencher cada segundo? Apenas observando o próprio pensamento. Para muita gente, isso parece perda de tempo, mas talvez seja justamente o contrário. Talvez esse seja um dos investimentos mais importantes que alguém pode fazer, porque é nesse espaço que você percebe quais sonhos ainda fazem sentido, quais medos estão controlando suas decisões, quais pessoas realmente acrescentam à sua vida, quais continuam presentes apenas porque você tem medo de dizer adeus. Existe uma frase que diz: quem foge da solidão muitas vezes também foge de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que fazemos sem perceber. Passamos anos tentando preencher vazio com coisas que nunca foram capazes de preenchê-los. Compramos mais, consumimos mais, trabalhamos mais, rolamos tela por horas, buscamos mais aprovações, mais atenções e mais a validação. Mas existe um detalhe curioso sobre os vazios. Nada que venha de fora consegue preenchê-los por muito tempo, porque eles não nasceram do lado de fora, nasceram dentro de nós. E somente nós podemos enfrentá-lo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em um momento difícil. Talvez tenha terminado um relacionamento, talvez tenha perdido alguém importante, talvez esteja cercado de pessoas e mesmo assim se sinta sozinho. Se for esse o seu caso, lembre-se de uma coisa: a solidão não precisa ser o lugar onde a história termina, ela pode ser o lugar onde ela recomeça. Porque às vezes a vida afasta algumas pessoas não para nos punir, mas para que possamos finalmente ouvir uma voz que ficou esquecida por muito tempo, a nossa própria. Há algo que quase ninguém nos ensina: aprender a ficar sozinho não significa deixar de amar as pessoas, não significa se afastar do mundo, não significa viver isolado. Significa apenas que a felicidade deixa de depender completamente da presença de alguém. Quando isso acontece, você continua valorizando quem ama, continua criando amizades, continua desejando estar perto das pessoas, mas deixa de aceitar qualquer relação apenas por medo do vazio. Isso muda tudo, porque relações construídas por necessidade costumam gerar dependência. Já relações construídas por escolhas costumam gerar liberdade. Talvez seja por isso que algumas pessoas mais tranquilas que conhecemos não são aquelas que nunca ficaram sozinhas. São aquelas que aprendem que a própria companhia pode ser o lugar seguro. Elas descobriram que existe uma enorme diferença entre estar sozinhas e se sentir abandonadas. Descobriram que o silêncio não é um inimigo, é um espelho. E todo espelho tem características interessantes. Ele não cria nada, apenas revela aquilo que já está lá. A solidão foi exatamente a mesma coisa. Ela não cria os nossos medos, ela apenas os ilumina. Ela não inventa as nossas inseguranças, ela apenas impede que continuemos fingindo que elas não existem. E por mais desconfortável que isso seja, também é o primeiro passo para mudar, porque ninguém consegue transformar aquilo que se recusa a enxergar. Agora imagine sua vida daqui a 10 anos. Você olha para trás, percebe que passou todo esse tempo fugindo do silêncio, sempre ocupado, sempre distraído, sempre tentando preencher cada vazio. Será que nesse momento você não se sentiria realizado? Ou sentiria que passou a vida inteira correndo, sem saber exatamente do que é essa pergunta que é que você pode responder? E talvez seja aqui que encontramos o verdadeiro ponto cego. Nós acreditamos que o medo da solidão nasce na ausência das pessoas, mas talvez ele nasça da ausência da intimidade conosco. Conhecemos nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares. Sabemos o que eles gostam e o que sonham, os que temem. Mas quando de nós realmente conhecemos a própria mente, quantos conseguem responder sem hesitar?
Quem sou eu quando ninguém está olhando? Essa pergunta pode parecer simples, mas talvez ela seja uma das mais importantes que você ouvirá durante toda a sua vida. Então, da próxima vez que o silêncio aparecer, não corra imediatamente para uma distração. Experimente permanecer ali por alguns minutos. Observe seus pensamentos. Pergunte a si mesmo como realmente está. Talvez seja desconfortável no começo, talvez até assuste, mas lembre-se: toda grande transformação começa quando temos coragem de olhar para aquilo que sempre evitamos. E talvez a solidão tenha sido uma prisão. Talvez ela sempre tenha sido uma porta, mas a porta que leva ao lugar mais difícil de visitar e ao mesmo tempo ao que mais importante você mesmo. Se este vídeo fez você refletir, escreva aqui nos comentários uma única palavra: silêncio. Não porque o silêncio seja a resposta para tudo, mas porque às vezes é somente nele que conseguimos ouvir as perguntas que realmente importam. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e inscreva no canal no Ponto Cego, porque toda semana vamos explorar aqueles pensamentos que quase ninguém percebe, mas que podem mudar completamente a forma como chegam no mundo. Até o próximo vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E é isso aí, um grande abraço.